dizer que essa casa, ela merece, não só a casa, mas toda a sociedade, merece conhecer como que foi recebida a gestão municipal para esse novo governo. E isso me traz compartilhar algumas sensações, porque para mim aqui no primeiro mandato é tudo muito aprendizado, né? Tem alguns números, algumas informações, alguns termos jurídicos e administrativos que para mim é muito novidade. Só que o fundo de previdência do servidor ter um rombo, uma dívida de 22 milhões, isso me assusta muito e preocupa. São 22 milhões, não é isso? 150 milhões, então muito pior do que eu imaginava. O Alto Areal, né? Os 22 milhões, aquilo ali foi passivo herdado do governo. O que ficou do governo de lá para cá. Parcelamento. Não, mas era isso que eu queria dizer. É o que deixaram de 31 de dezembro de 2012 para cá. 22 milhões. Eu acho que é um absurdo, porque compromete o futuro do servidor. E 350 milhões é a previsão de déficit para o orçamento desse ano de 2013 inteiro, não é isso? Não, é da recomposição da reserva matemática para fazer. É o que precisa recompor para poder... Não, só para... Só não vou intervir, para evitar o debate, o vereador formula a pergunta e... porque isso era para ajudar a formulação da pergunta aqui. Então, a primeira pergunta nessas duas questões específicas, dos 350 milhões e do MACPREV, é para saber que lei de responsabilidade fiscal é essa, em que em 31 de dezembro do último governo, o novo governo recebe tanto furo, tanto rombo e tanta dificuldade. Então, como punir e onde a gente encaminha esse tipo de denúncia e descobre quem são esses de fato os responsáveis. Queria fazer uma passagem rápida na questão da FUNEMAC para ilustrar. Quando a gente fala da dívida de pagamento pessoal, dívida de folha de pagamento, a FUNEMAC precisa implorar o ano inteiro para pagar os seus servidores, porque não tem dotação orçamentária para pagamento de servidor. Isso mostra mais uma vez a irresponsabilidade com o principal ator da gestão pública, que é o servidor público, do que foi feito no último governo. E lá tem um outro problema, a iluminação são um problema da iluminação pública em todo o pátio ali da FUNEMAC, porque os contratos confusos da antiga EMIP deixam vulneráveis os estudantes e a população acadêmica da cidade universitária hoje. Para encerrar, são dois questionamentos. Eu ia falar sobre as terceirizações, o pessoal, não vou entrar nessa história, mas vou falar da comunicação e do fundo de transporte. Eu queria fazer uma pergunta sobre a situação do VLT, que no meu entendimento é um outro escândalo e que eu gostaria de ter assim, uma informação prática do controlador de quanto foi gasto, se já conseguiram descobrir e como a gente descobrir isso, porque eu estou com um requerimento escrito aqui e vou começar a pedir aos vereadores das assinaturas por uma CPI para a gente investigar as irregularidades do VLT, que a gente só por ver já é um grande indício. E para concluir de fato, os contratos da comunicação, que tanta gente recebeu tanto dinheiro para publicidade e nem os serviços foram prestados. E aí isso reforça a nossa necessidade de um Conselho Municipal de Comunicação, reforça diários oficiais públicos e reforça que a gente precisa reformular, como já tem a intenção o secretário de Governo e Comunicação, o nosso portal da transparência. Então, saudar e dizer que nós recebemos, de fato, o município em um estado que nós precisamos ter muito cuidado para não dizer que o dinheiro público, o dinheiro dos olhos, foi colocado no bolso de meia dúzia de pessoas. Muito obrigado. Doutor Marco, infelizmente, o tempo não vai ser proporcional à pergunta, não. Mais uma diferença aí, por favor, para eu poder cumprir o tempo regimental. Então, em relação ao artigo 42, foi a primeira pergunta que o vereador fez, a resposta é: a gente tem que abrir a tomada de contas, não tem jeito. No relatório da prestação de contas da administração financeira, que é remetido ao tribunal, depois o tribunal apresenta o parecer e traz para esta casa, nós
a controladoria foi obrigada a emitir um parecer contrário à aprovação das contas, exatamente por descumprimento do artigo 42. Vai ter deixado despesa sem cobertura financeira para ela. Em relação ao VLT, vamos desembolsar até agora 11 milhões, foi identificado. Eu faço parte da comissão de auditoria, é uma auditoria mais complexa, porque a gente entra em estudos. Nós tivemos algumas reuniões, eu, o procurador-geral e o representante da mobilidade, que é o subsecretário de mobilidade urbana. Nós entrevistamos alguns servidores da época, constatamos algumas situações, ainda não temos uma questão, um parecer conclusivo, mas duas situações precisam ser efetivamente produzidas e a gente deve na próxima semana já ter o resultado disso. Primeiro, a Companhia Central, a Companhia do Estado, nos auxilia na perícia dos veículos. O primeiro foi rejeitado, que foi apresentado, o segundo foi apresentado sequer teve essa perícia. Então, é mais um achado de auditoria. O segundo há um questionamento em relação ao projeto, só que hoje ele já está inviável porque não foi respeitado prazo para a obtenção de financiamento. Então, ainda que nós quiséssemos, nós não temos como executar, porque não há fonte de recurso para a licitação. Então, esses são alguns aspectos que a gente em breve vai estar dando publicidade a isso, tomando as providências necessárias para o ressarcimento e o encaminhamento dessas composições. Em relação à comunicação, foi noticiado recentemente, um material que foi produzido agora, eu não me aprofundei, mas o que nós temos ali são contratos no valor de 8 milhões de reais ao todo e que a gente vai apurar em sede de sindicância para verificar aqueles processos, e aí a auditoria da Secretaria de Comunicação identificou vários processos, muitos processos, sem a comprovação da execução, ou seja, havia o empenhamento, a liquidação e a despesa, mas não há a comprovação dessa despesa. Provável que em alguns casos a gente consiga essa comprovação, em outros casos não. Por isso que eu disse que a gente tem no DIST, né? Mas é isso aí, a gente vai verificar 8 milhões.